Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. A gente agora vai para a próxima aula do curso de ANSYS que a gente está acompanhando no nosso curso. Bom, o que eu tenho para falar para vocês de novidades que a gente vai ter? É, eu estava conversando muito com o pessoal da ERA e conversando também com todo mundo envolvido no trabalho. E a gente chegou à conclusão que está tendo pouco engajamento dos alunos que estão inscritos e da turma também que está de fora. Saiba que se você assiste esse vídeo sem ter inscrito no curso, se é só um curioso ou que recebeu o link de alguém, sabe que você pode estar sim mandando perguntas para nós pelos comentários do YouTube, mandando perguntas pela Twitch, quando a gente abre os canais da Twitch. Mas, bom, como está tendo pouco engajamento, a gente decidiu diminuir o número de aulas em vez de aumentá-las, igual muitos tinham dado ideia no começo, porque a gente não sabe o motivo real da falta de engajamento, mas a gente entende que uma boa parte desse motivo pode ser por falta de tempo. E como as aulas online do Cefet e das outras instituições voltando agora de forma remota e tudo mais, esse engajamento tende a cair mais ainda. Então, a ideia é que a gente diminua então o número de aulas para 2 aulas no mês, em vez de ter uma por semana, que dariam 4 aulas ao mês. Se houver maior engajamento e se os alunos sentirem que pode voltar ao número normal de aulas e tudo mais, a gente vai receber a resposta com carinho. Mas enquanto a gente tem pouco engajamento, a gente decidiu tomar essa decisão. Mas bom, mudando de assunto já para o nosso curso, hoje a gente vai pegar um pouquinho da parte já de inserir forças da física do nosso processo de simulação em elementos finitos. O que eu vou pegar para vocês primeiro para mostrar? Eu quero mostrar alguns exemplos dos poucos alunos que me mandaram um projeto deles, para eu sugerir ideias nesse vídeo de cargas que vocês podem estar atuando. Eu sei que se vocês trouxerem esse desenho, esse projeto, essa modelagem 3D, vocês já devem ter imaginado algo desse gênero. Mas caso não, eu estou dando essa dica para os alunos que me mandaram e que vão estar sendo referenciados nessa aula. E para os alunos ainda que estão realizando as atividades, a gente acaba sendo uma ajuda para que vocês tenham uma ajuda tanto na hora de escolher o projeto, quem não fez ainda a atividade primeira, ou até mesmo na hora de entender a parte na hora de fazer a malha, saber onde vai ter maior refinamento, onde você gostaria de ter mais atenção. Certo? Então vamos lá, vamos para onde nos interessa. Vamos para onde estão os projetinhos que me mandaram. Bom, esse é um dos projetos que me enviaram. Pelo que a gente pode entender aqui, é praticamente um pino, né? E o que eu tenho para falar desse projeto quanto às cargas dele é que tem muita coisa legal que dá para fazer aqui. Como, por exemplo, vamos supor que esse pino fosse alguma coisa que vai segurar uma estrutura em balanço. Então, você pode ter esses pinos em alguma estrutura e eles vão segurar uma parte de metal, onde pessoas vão ficar em cima, ou qualquer coisa desse gênero, que não tem fixação aqui. Então, é o que a gente chama de estrutura em balanço, uma estrutura metálica em balanço. Isso é interessante, porque você força esse pino ao movimento de flexão. Então, é uma simulação da hora. Então, pegando esse exemplo, obviamente, o que a gente podia fazer? Você pode fixar essa etapa aqui toda, e depois inserir as cargas aqui, que a gente vai aprender hoje ainda como fazer isso. Mas inserir essas cargas aqui. E até que óbvio, se você tiver interesse de criar uma peça para estar acoplando aqui, para estar fazendo essa estrutura, dá até para fazer análise de contato, que foi uma das coisas que a gente passou lá para trás, que, que vai ser que tem como fazer essa análise do contato entre uma peça e outra e tudo mais, aí já está uma estrutura que dá para dar esse exemplo de que seria interessante fazer. Essa análise de tensão superficial e tudo mais. Bom, quanto à malha aqui, só para dar um feedback para quem me enviou esse projeto, a malha está até legal. Eu sim gostei muito do que já foi feito aqui. Porém, eu acho que daria para dar um detalhezinho aqui que já teve um probleminha, ou talvez porque esse raio aqui foi que estragou tudo. E ele deve ser um raio muito pequeno. Pelas dimensões da peça aqui, eu não acredito que ele seja um raio muito grande. Então, se eu fosse você, para até evitar esse problema de ficar procurando refinamento de malha, eu faria isso aqui quadrado. Porque esse alívio de tensão aqui não, ele é pouco. Mas tudo depende de como é que você vai levar a conexão, óbvio. Porque, por exemplo, como tem um furo central aqui, pode ser também que essa peça ela vai ser acoplada em outras duas que vão ter um movimento de torção
ou transferir torque. Então, se for isso também, eu não acredito que esse alívio de tensão é muito pouco pelo raio da peça, pelo corte que você fez aqui. Então, acho que daria para até evitar de fazer um refinamento e passar para uma simplificação de geometria. Outra coisa interessante, vocês estão vendo que isso aqui é uma das coisas que eu acredito. A pessoa deve ter feito no SolidWorks essa peça. Acredito que sim, porque me enviou o outro arquivo que me foi enviado era do SolidWorks. E está tendo esse recorte aqui. Esse recorte ele parte a peça ao meio. Isso acontece porque o SolidWorks faz isso com a peça. Quando ele vai fazer ou quando você vai fazer qualquer extrusão, coisa do tipo, ele acaba partindo a peça em duas, assim, e passa para o ANSYS assim. E quando o ANSYS vai ler o STL, o STEP, qualquer coisa dele, esse modelo vetorial mecânico dele, ele tem esse problema de entender que ali é onde a peça foi dividida, então eu vou partir da malha a partir daquele ponto ali. Então a maioria das peças do SolidWorks tem esse negócio, e é fácil de você perceber por causa disso. Eu acho interessante falar para vocês essa curiosidade. Acredito que esse é no modelo de extrusão ou no modelo de revolução também dá isso. Mas é interessante porque o que eu quero relevar para vocês é que os aspectos de modelo, do software que você está trabalhando e como você fez a peça, se você revolucionou, se você extrudou, eles vão para o ANSYS e influenciam na geração de malha. Então, é, é, é correlacionado. Bom, a outra peça que nós temos para mostrar para vocês é essa daqui, que me foi passada. Bom, essa daqui, deixa eu dar um zoom melhor para vocês verem. Aqui eu estou dando zoom na página, não vai me ajudar. O que eu acho relevante dessa peça aqui? Essa parte aqui, principalmente. Ela parece ser uma peça onde vai ser ficcionado algo, pode ser feito, pode ser uma chave. Eu normalmente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem. Mas eu, assim, acredito que tenha essas duas partes aqui vão ser ficcionadas. Elas vão ser, você faz uma torção e ficciona. E aqui você vai encaixar em algo que vai realizar torque ali, que vai realizar um movimento de fechar ou abrir. Isso aí depende de como que a peça foi projetada. Que nem falei para vocês, eu estou chutando e falando como é que eu acredito. Bom, essa peça aqui é legal. Na hora que você ficciona essa peça aqui onde existe a rosca dela, você não vai aplicar, por exemplo, quando você bota um cabo de vassoura nesse furo, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Repetindo isso infinitas vezes também. Na hora que você faz o movimento para baixo, você não essa força, a distribuição dessa força aqui, ela não é uniforme em todo o círculo. Existem pontos onde você vai ter maior contato dessa força e outros pontos onde vai ter outros contatos. Então ela não é uniforme em todo o centro. Então esse estudo é legal de se fazer. Só que isso, quem passa para você, assim como todas as simulações que você vai fazer dentro do ANSYS, é você. O ANSYS não vai te dar a resposta de como inserir essas forças. Então você que tem que falar como que você vai ser inserido. Então tem que ter um estudo de engenharia aqui. Essa parte é que a coisa pega, dinâmica pega, cinemática pega, aqueles estudos de mecânica toda pega, Maxwell é aqui. Mas em compensação, dá para você surrupiar de algumas formas para fazer a simulação quando você criando uma situação crítica pior do que a que você trabalha, ou se baseando em norma. Muita normativa da BNT, ela já é um pouco preparada para que não trabalhe-se no limite, óbvio, além dos coeficientes de segurança, mas para dar uma segurança também ao projetista. Então, por exemplo, estruturas em balanço, estruturas igual do projeto anterior, mesmo que você não saiba muito bem onde que as cargas vão ser descarregadas, você pode aumentar essa força um pouco a mais para ter certeza que sua peça não vai quebrar. E óbvio que isso tem uma consequência. Peças com limite de segurança, com os coeficientes de segurança alto, e que você queira uma redução de custo de peça e tudo mais, esse tipo de movimento não pode ser feito. Normalmente, o que quebro já para vocês a ideia de que, então peças que com custo baixo têm coeficientes de segurança baixo. Não, não é. O coeficiente de segurança ali existe. Ele pode ser até elevado. Mas peças de custo
que devem ter custo mais baixo, que estão fazendo análise de custo, você já tem que ter um preciosismo e trabalhar com valores de força e essas informações de como essa estrutura, como essas cargas vão ser colocadas de forma mais precisa. Então, às vezes, você coloca essa força no meio círculo desse furo, por exemplo, para que ela tenha menor área de contato, assim você tem maior pressão, porque você diminuiu a área, e assim você consegue uma situação bem mais complicada para essa peça, ainda mais que ela é simétrica. Mas às vezes, se você quiser diminuir o peso dela, você quer fazer uma diminuição de custo dela, de fabricação e tudo mais, aí você tem que saber exatamente onde essa carga vai ser feita. E principalmente, quando você faz análise de fadiga, você tem que saber que o ciclo, por exemplo, de uma peça dessa, onde você tem um movimento para baixo, mas provavelmente você tem um movimento para cima, no exemplo do cabo de vassoura, óbvio. Mas quer dizer que essa peça vai sofrer em diversas áreas, em ciclos diferentes, em áreas diferentes. Então você tem que levar esse preciosismo cada vez mais na sua simulação para você ter o menor custo. Agora, se você quiser, se você não está, se a sua análise não te permite isso, os seus valores, porque às vezes não permite, não é uma falta de, não é porque o funcionário, você seja fraco nessa hora de colocar, é porque às vezes não permite. Às vezes o projeto não tem essa precisão. Às vezes você tem um ou outro equipamento que não fornece, por exemplo, um torque uniforme, que você tem impactos ocasionais por causa da operação. Então você tem situações onde não tem como você especificar essa parada para o simulador. Então você trabalha com o que você tem. Você tem que soltar o que você tem. A indústria quer que essa peça tenha um tempo de vida útil X e que ela não mate ninguém, quebre, whatever. Então, saiba desses cuidados. Bom, passando agora para o nosso trabalho no ANSYS. O que nós vamos ter? Dentro do ANSYS, deixa eu passar para vocês a captura de tela do ANSYS. Propriedades. Já abri no Mechanical, a gente tem meu cubo da minha roda aqui. Pronto. Dentro do Mechanical, a gente vai inserir essas forças e essas ações. Na minha roda, eu vou fazer para vocês forças que não condizem com o que acontece realmente no cubo de roda. Eu não fiz esse estudo e eu devia ter feito, talvez, para ficar melhor, né, para apresentar para vocês, mas eu não fiz esse estudo, esse criteriorismo, esse monte de critério que eu devia ter levado para fazer a simulação. E eu quero colocar, que nem eu fiz com você com a malha, com vocês com a malha, eu quero levar o máximo possível de aplicações nesse meu projeto. Então, nós vamos partir do pressuposto disso. Bom, quando você clica com o botão direito em Static Structural, ele vai abrir uma guia para você com Solve, que é o que a gente vai passar, Clear Generate Data, que é a mesma coisa que o anterior da malha, quando você quer limpar. O Solve é quando você dá todas as características para ele de fixação e força, e ele vai fazer a simulação para você. Bom, aí no Insert nós temos isso aqui tudo. A primeira coisa, isso aqui é aceleração, para quando você quer aplicar uma aceleração na sua peça. Então você consegue aplicar, e aqui é a aceleração da gravidade. Essa daqui é uma das pegadinhas que a gente sempre tem, igual eu apliquei a aceleração da gravidade. Mas onde essa aceleração da gravidade está? Se você pegar aqui, a aceleração da gravidade está em Z negativo ainda. Aqui, ó, direction. Então eu tenho que alterar esse meu valor para onde eu quero. No meu caso, pegando esse plano aqui que eu coloquei, eu quero que a atuação da gravidade seja de menos y. E ele está ali, ele altera. Toma cuidado na hora disso. Principalmente de estruturas metálicas que você vai fazer, de estruturas em aço, o vetor gravidade ele influencia totalmente na sua peça. Se você errar onde o vetor gravidade está, você pode verificar todas as forças atuando, fixação, tal. Você fala que a peça passou, mas sua gravidade estava em X, sendo que ela era em Z. Então, cuidado com onde vai, principalmente quando você insere vetor gravidade, né? Só inserir não, porque é muito fácil, já que você não altera os valores dele, ele é fixo, né? De 9,806,6. Então, vamos lá. Próximas coisas. Então, aqui vocês aprenderam aceleração. Aqui tem velocidade rotacional e aceleração rotacional. Também é aplicado. No caso, a gente vai aplicar algumas dessas coisas, mas a gente, por agora, não vai. Porque eu quero aplicar para vocês, eu quero aplicar o que eu acredito que mais vocês vão usar, que é, para mim, principalmente projetos metálicos onde não se envolvem fluidos, pressão,
que você vai aplicar a pressão e forças remotas. O que eu falo para vocês? Quando você tem esse símbolo aqui, ó, que vocês podem ver que tem uma face em verde, é porque essa aplicação dessa força, ela atua em face. Então você consegue fazer isso. Mas, por exemplo, force, você consegue também aplicar ela tanto em linhas quanto em pontos. Então não se preocupem com isso. Aqui, volt per tension já é o que o símbolo mostra mesmo, é quando você tem principalmente análise de rosca. Então, para o projeto segundo que eu mostrei, pode ser uma das coisas que ele vai querer utilizar. O momento é quando você aplica o momento mesmo. Line pressure, aqui está muito... As condições são essas mesmo, juro para vocês, é meio que ler e entender. Thermal condition é para você aplicar condições térmicas. O joint load, esse aqui é interessante, é quando você quer aplicar carregamento ou envolver uma junta. Eu vou apertar nele logo depois para vocês entenderem, mas mesmo que não tenha muita aplicação na minha peça. E aqui o Fluid Solid Interface, a gente já sabe que é a parte de fluidos. Bom, pressure primeiro. Inserir a pressão. A primeira coisa que ele vai pedir é a geometria. No caso da minha roda, onde deve ter pressão é onde esse cubo de roda vai sofrer pressão da câmara de ar e tudo mais que a gente tem. Então, vamos clicar nas faces que vão estar envolvidas. Eu vou selecionar, por agora, sem muito criteriorias, como todo projeto vai ser. Então, selecionado as áreas que vão sofrer pressão, e olha que essas áreas têm que sofrer a mesma pressão, entenda-se, por aqui. Então, é áreas que eu vou falar onde tem a mesma pressão. Se existem pressões diferentes, eu vou selecionar depois essas áreas em conjunto, mas eu vou colocar todas sobre a mesma pressão, então eu aplico. E aí, eu vou te falar em quantos MPa tem essa parada. Ou eu posso mudar a unidade aqui, e em vez de eu trabalhar em qualquer coisa assim, eu posso passar para a medida e ele vai para PSF. Eu posso passar para aqui, ó, PSI. Então, famoso a lá vão ter. Escolha qual que você prefere mais. Eu vou continuar na métrica. E vamos para 100 MPa. Não sei porque é 100, não. Deu vontade por 100. Ô, bosta. Tá. Apliquei 100 megapascal aqui. Só que ainda, vocês podem ver que apareceu aqui para mim que eu posso simular, mas tem um grande problema. Qual que é? Aqui não vai ter... o primeiro vetor, ele aparece um vetor normal, é essa pressão. Vocês podem dar uma olhada aqui, que ele está falando que a pressão está para dentro. Se eu quiser alterar esse vetor, falando que ele é uma pressão, onde que o vetor está atuando, e passasse para outra, é só alterar aqui, normal to 1. Ou eu posso aplicar também aqui para ele deixar de ser um efeito de superfície e passar a ser um efeito direto. Também tem essas definições. Mas, bom, o interessante para mim, aqui na pressão já dá para simular sem problema nenhum. Ele não vai gerar nenhum problema. Agora, o interessante para mim é que quando eu aplique alguma coisa desse gênero, eu também aplique, principalmente com esse vetor de gravidade, que nem vocês lembram, né? Essa peça vai descer, não tem nada ficcionando. Eu tenho uma pressão. Pensa para vocês, eu tenho uma pressão na minha roda, ok? Mas eu tenho um vetor de gravidade, ok? Sem problema algum. Só que se eu não tenho nada ficcionando, na simulação, essa peça vai cair. Ah, mas Matheus, você está dentro de um ANSYS estático. Como que você tem movimento? É porque ele existe. O ANSYS, mesmo que eu esteja na simulação estática, essa peça não está ficcionada. Então ela vai ter que realizar movimento. Bom, mas e aí? Ok, como é que eu vou fixar? É na parte daqui de baixo. Então aqui você tem mais outros tipos de fixação. Então você tem um suporte elástico, você tem um suporte cilíndrico, você tem áreas de contato, de fricção. Então, provavelmente, você vai ter uma área de contato onde vai ter fricção. Se não fosse só o cubo da roda que eu estivesse simulando, mas a roda por inteira com a borracha. Eu tenho uma fixação da roda com o chão. Eu tenho uma fixação que ela não me permite passar do eixo Z, né, para que ela não caia, ela não ultrapasse o chão. Mas eu tenho uma fixação também no eixo Y. No caso aqui da minha roda, aqui. Então, se eu tenho uma fixação no eixo, ela fixação
ela não é uma fixação, é um atrito que eu tenho. Então é esse contato de fricção que eu vou inserir. Aí aqui eu tenho todos esses. O que no caso eu estou fazendo essa simulação, eu vou adicionar um suporte fixo, que eu vou ficcionar ele sem nenhum atrito, sem nada, e vou colocar no centro da roda. Então basicamente o que eu estou fazendo com essa minha roda aqui? Eu estou pegando ela, enchendo pneu em caso, não sei se é 100 megapascal, vale a pergunta se é 100 megapascal, mas eu estou enchendo, essa área aqui não entra não. Eu estou enchendo ele e deixando ele despendurado, e nem o carro está em cima dele, só o eixo, no caso aqui, só o cubo de roda como se ele estivesse no eixo, que eu não estou fazendo a análise, e a roda, com um pneu cheio. É basicamente isso que eu fiz aqui agora. Aplicado, eu tenho. Então, o que eu tenho aqui? Quando eu clico aqui, eu consigo ver tudo que eu já fiz. Então, pegando em X, eu queria menos X, na verdade. Eu peguei X. Explicar para vocês isso. Eu posso aqui, ó, selecionar a partir do plano aqui que ele me deixa esses sinaizinhos para eu ver onde que a melhor vista para mim. Mas basicamente, como vocês podem ver, aqui eu tenho minha roda, eu tenho a pressão atuando nela aqui. Aqui a pressão atuando em todo ao redor dela aqui, nesse sentido, para dentro, de fora da roda para dentro dela. Um vetor gravidade descendo aqui e a fixação em C. Conseguem ver? Apliquei isso na minha roda, nessa área toda aqui, nessa brincadeira. O que eu faço agora? Eu vou colocar, antes de eu simular, antes de depois de inserir, eu quero colocar as análises que eu quero ter para ela. O que eu quero? Eu quero fazer uma análise de deformação, por exemplo. Eu quero saber as deformações que essa roda atua, tanto de total ou direcional. Por exemplo, total. Na hora que eu ensino Total Deformation, eu só seleciono o corpo. Eu posso selecionar o corpo, né? Isso é interessante de falar para vocês. Quando vocês estão falando de montagem, vocês estão fazendo análise de montagem, eu posso selecionar somente a geometria que eu quero. Então, por exemplo, aqui está todos os meus corpos que eu só tenho essa geometria aqui. Mas eu podia selecionar só uma geometria e ver o resultado de deformação dela separado, ou qualquer outro resultado separado. Aqui eu posso inserir também uma deformação direcional. Então, eu quero uma deformação direcional. Em que sentido? Vamos pegar no sentido onde a gravidade está atuando, que eu acho que vai ser legal. Então, a minha deformação direcional é de todos os meus corpos, que igual eu falei com vocês, vocês podem trocar. Só que minha orientação, em vez de ser em X, eu quero que ela seja em Y. E aí eu adicionei uma deformação. Além das deformações, o que é interessante olhar? Às vezes, as tensões delas. Então, aqui você tem todas as tensões. Aqui você tem vomícias, você tem normal, você tem as tensões máxima, mínima, média. Você tem todas essas análises aqui. Eu gosto de quando eu faço essa aqui, mas o vomícias. Só que entenda, em muitos casos de projetos que vocês forem fazer, que vocês forem apresentar, essa tensão de vomícias ela não vale nada. Apresentar ela no seu gráfico sozinha não vale nada. Você tem que fazer uma análise de como pela simulação que você está fazendo. Lá vem engenharia de novo, Maxol. A partir da análise que você está fazendo, da sua peça, das cargas que você está fazendo, desse valor que ele te deu de von Mises, o que isso significa para você? Então, tem que saber traduzir isso também. O que a gente tem outras coisas aqui, a gente tem a análise de energia, a gente pode ter análise de fadiga, que nem eu falei para você, aí você adiciona um bloco chamado fatigue tool, e aí você faz as análises também por ele. Você tem também o contact tool, que é quando você quer fazer a análise de contato, que você vai fazer, igual eu falei para você, você insere o bloco de contato, falando onde a peça tem contato com outra. Na hora que você insere esses contatos, entenda, esqueci de falar isso na aula passada, então vou falar agora, mas quando você tem uma montagem, o ANSYS já entende esses contatos para vocês de forma automática. Cuidado com isso de forma automática. Verifique os contatos que o ANSYS está falando que é contato. Porque dependendo de como você fez o desenho, o que ele está falando que é contato, você não quer que seja contato, porque no seu projeto não vai ser. Óbvio que se você fizer com o máximo de criteriosismo no seu software de desenho e tudo mais, você não vai ter, no seu CAD, você não vai ter problema. Mas pode acontecer de gerar problema para você. Então tenha esse cuidado no que é gerado automático pelo ANSYS. Mas bom, depois de gerado o pacote de contato, você faz essa análise de contato. Tem como você fazer as análises de rosca, que nem a gente já falou.
Você tem como ver as probabilidades de deformações, joint, a mesma coisa que a gente viu aqui, só que probabilisticamente eu vou mostrar para vocês depois como é que isso funciona. E aqui você tem as outras ferramentas. Igual aqui você tem Max Equivalent Stress, também blocos de análise de estresse. Por agora, vamos fazer esse, que eu acho que a gente está pegando algo muito legal. A gente está fazendo uma análise de estresse, uma análise de deformação. Assim como a maioria dos projetos, você vai ter essa análise. O que vai saber? Vamos simular primeiro e vamos ver no que dá. Então, até agora mesmo. Bom, voltando, nós vamos conseguir ver agora simulações. Quando a gente clica num dos possíveis resultados, ele mostra graficamente, num dos possíveis resultados, ele mostra graficamente a resposta. E aqui temos a nossa resposta. Você deve estar pensando, poxa, mas está mega deformado. Você falou para mim que só aplicou as tensões na roda. Mas a roda parece estar muito deformada. E está mesmo. Só que o que está deformado é de 5 milímetros. Ela deformou 5 milímetros. E aonde? Nessa área vermelha. Aqui onde vocês estão achando que na visão frontal já estava aparecendo muito, que é essa área em verde, ela está deformando 2 milímetros, 2,87, está entre esses valores aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é os valores que eu consegui de deformação da minha peça. Além do que, os valores aqui do centro estão em azul, isso porque eles não deformaram nada. Óbvio que não deformou. Minhas sources estão atuando somente aqui. Ó. A única coisa que está acontecendo aqui é a... A única coisa que está acontecendo aqui é a fixação. Então, não foi isso para a pressão e para segurar o peso dessa roda foi banal. Para ver a deformação direcional em Y, nós já vemos que a peça deformou muito pouco, ela deformou 3,863. Acho que vocês não me ouviram porque deu uma travadinha aqui básica, mas ela deformou em Y ela já deformou 3,680, 3,800, 3,860, 8638, custa falar, aqui embaixo. E ela já deformou bem menos aqui, ó. Já deformou 3 menos 39763 aqui em cima. Ó, por que ele deu uma deformação dessa aqui nessa escala de... Porque o nosso centro, onde que está o nosso centro, o nosso referencial, é no centro da roda. Então, tipo assim, ele viu que ela deformou para cá negativamente e como ele deforma para cá positivamente. Então não tem problema. Se vocês quiserem, tem como até ver uma animaçãozinha disso em 10 frames. Aperta Graph e você consegue ver. Vamos botar aqui para ver aqui assim. Você consegue ver em tese, se não estiver travando agora, uma animaçãozinha de 2 segundos em 10 frames. Então, tendo paciência, ele vai mostrar para nós isso. Conseguem ver? É uns 2 segundinhos, mas que você entende o movimento. Às vezes as cores só está te mostrando, você não consegue entender bem seu dado. Só quando você faz isso aqui que você consegue entender que um está variando positivamente, realmente essa parte aqui de baixo está variando positivamente, enquanto a parte daqui de cima está variando negativamente. Entenderam? Bom, vamos dar uma pausada e já vamos para a parte que nos interessa. E as tensões internas dessa peça. Aqui nós chegamos a 4 GB nessa peça, exatamente internamente a ela, aqui. Então, as deformações até que foram poucas, mas as tensões com o aço, lembrando que a gente está aqui com um aço básico lá de trás, que a gente vem padrão no aço, a gente não inseriu detalhes, configurações de materiais, nem nada. Mas que a gente tem um aço que está variando 4 GB. Isso quer dizer que, muito provavelmente, a deformação, a pressão que o pneu sofre durante o deslocamento e tudo mais é bem inferior a 100 MB. Então, essa é uma possível análise que dá para fazer. Óbvio que eu posso falar isso pegando dados do aço estrutural básico que vem dentro do ANSYS. Que talvez se eu inserisse as características de metais reais de um cubo de uma roda do nosso cruze, provavelmente eu teria tensões menores. Mas acredito muito que como esse dado está bem elevado,
de pressão, acredito muito que de duas uma. Ou como eu coloquei essa pressão está errada, onde esses dados, onde a gente está inserindo essa pressão, eu expandi demais a área, talvez a área onde que a gente está inserindo não seja tão grande, ou algo desse gênero, onde as forças estão sendo aplicadas estão erradas, o que é plausível, já que eu chutei. E a outra coisa seria que o nosso dado de pressão não condiz com o real durante o movimento do carro, o peso do carro, mais a pressão feita pela câmara de ar e tudo mais. Então, de duas uma nesse caso aqui. Ou isso seria errado, ou o valor está errado. Bom, mas o que a gente quer ver é outras coisas também. Agora, deletando, já pegando outro exemplo, vamos inserir algo que provavelmente vocês vão usar bastante, que seria forças. Então, vamos inserir uma força só para vocês entenderem. A força funciona da mesma modo, na verdade. Eu acho que aplicar força, já que vocês sabem aplicar pressão, força é a mesma coisa. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, óbvio, é quanto à posição desse vetor força. Então vamos pôr, nós vamos aplicar um vetor força. Nós vamos querer aplicar ele uma linha somente. Então eu vou selecionar a linha que eu quero, vou selecionar essa linha aqui, que é o meio, que eu chuto está próximo do meio da roda, a linha mais próxima ao meio da roda, e aplico nessa linha a força. Logo depois ele vai perguntar para mim como é que eu vou definir, se eu vou definir como vetor ou se eu vou definir como as componentes. Nesse caso aqui que eu desenhei a minha peça, modelei minha peça dentro do meu plano e preocupei com a origem do meu plano, onde é que ia ficar ela e tudo mais, os componentes é bem plausível de inserir. Então, pegando o menos x, que é onde a gente trabalhou tudo, eu vou colocar uma ação de frenagem de menos 1000 newtons, menos 100 newtons. Ah, eu pus em x, fiz errado. Como eu pus em x, olha lá, ó, fiz uma coisa errada. Eu pus em x, então olha lá onde que meu vetor foi, ó. Tá vendo? Eu não queria em x, então eu pus errado. Então não era aqui. O que eu quero é em z. Uma ação de frenagem em z de 100. E voilá! Nosso vetor força agora já está no lugar certo. Qual que é a facilidade de mexer com componentes em vez de vetor? Quando você usa vetor, você vai ter que pegar uma parte da sua geometria, uma face, uma linha da sua geometria, um ponto em específico da sua geometria, e falar, olha, é normal a ele, é colinear a ele, então você tem que tomar esse cuidado. Já com os componentes, para mim, é mais fácil de eu acertar onde eu estou pondo essa força, e mais fácil de eu ver, de eu ter certeza que esse resultado não está um pouco não linear, porque às vezes quando você coloca uma face, ela não pode, você tem a impressão, obviamente, que ela esteja em 90 graus, mas às vezes ela tem alguma inclinaçãozinha. E na hora que você vai inserir, achando que você está inserindo certo, a partir daquela componente lá, você pode acabar gerando um problema não muito legal para sua peça, inserindo um vetor força que não é realmente real a essa peça. Mas bom, inserir o vetor força, então basicamente o que eu estou fazendo aqui é pegando um pneu, colocando um pneu fixo, enchendo ele com 100 megapascal, então eu estou enchendo o que a gente já discutiu, a gente pode até diminuir, vamos diminuir para 1 megapascal, porque eu vou pesquisar enquanto na próxima vez que vai rodar a simulação de agora, eu vou ver quantos megapascal um pneu de carro tem de pressão para a câmera. Mas aí eu fixei ele ao eixo, aqui, e estou aplicando agora uma força em toda a linha ao redor do pneu, com um vetor de força no sentido de Z, de 100 newtons. Então, é basicamente isso que eu estou fazendo. Isso pode acontecer com o quê? Com uma frenagem, acredito que não. É, a frenagem, eu acredito que ela não quando você faz uma frenagem com um carro, eu acredito que ele não faz essa parte, esse movimento. Então, não acredito que seria o que aconteceria num carro. Então, querendo ou não, para eu saber inserir essa força, volta a falar. Você tem que saber a engenharia da parada, saber a física que rege esse movimento, onde os vetores, forças, fixações podem estar para você fazer essa simulação, para que você consiga chegar no resultado legal. Mas bom, chega de ladainha e vamos fazer a simulação e ver o que vai dar para nós de resultado. Então,
até agora mesmo. Voltando, gente, vamos lá, para os nossos resultados. Após aplicar a força, nós vamos olhar primeiro a deformação total. Nossa deformação, olha para vocês, caíram. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela força que eu estava atuando, ela, em relação à minha pressão, ela acabou fazendo com que minhas deformações caíssem. Então, enquanto minha pressão atuava de um jeito, minhas deformações, essa força acabou fazendo essa deformação se alterar. Se vocês quiserem ver como é que essa deformação ocorre, vamos mostrar ela em perspectiva isométrica, que acho que ficaria legal da gente ver, até para entender. Ah, outra coisa, se vocês estiverem vendo que a malha tá muito pintada, está me prejudicando. Clicando aqui, você pode alterar como essa representação é feita. Você pode tirar, por exemplo, pode tirar totalmente a malha. Eu não gosto muito assim. Ou adicionar somente os contornos da peça. Entenderam? Existem as possibilidades. Ou também você pode estar aplicando os vetores, mas isso aí eu já não gosto tanto, eu gosto mais para fluido e usar esse negócio. Também tem como eu selecionar onde está tendo os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Então, às vezes, é interessante você ver isso, porque igual os pontos de máximo te mostra exatamente onde está tendo o máximo dele, que você acredita que seja em uma área vermelha específica, e às vezes não. Às vezes o ponto de máximo está bem distante. Em outra área, uma concentração de tensão por causa de um ponto em V na sua figura, ou qualquer coisa desse gênero. Um ponto em V que eu falo é tendo um ângulo que pode acumular tensão em 90 graus ou alguma coisa desse gênero. Bom, vamos fazer a animação para a gente poder dar uma olhadinha em como que essas deformações estão acontecendo. Então, interessante, né? Bom, a deformação se alterou. Eu não fiz animação anteriormente, se quiserem eu posso fazer. Boa parte dessa tensão, dessa deformação também se alterou, pensando bem, porque a gente alterou a pressão lá. A gente diminuiu muito a pressão. Então não foi por conta da força. Me corrijo já aqui. É por conta da diminuição de pressão que a gente teve. As tensões direcionais, já em direcional no caso em Y, a gente já vê que ela ainda se manteve nos pontos onde a gente acreditava. O mínimo aqui vale a atenção que o mínimo aqui não é onde deforma menos. Aqui quer dizer que ele deforma negativamente. Se vocês olharem a área em azul. Então, ele está aqui. Mudou esse ponto, mesmo que a gente tenha mudado o valor de pressão e tudo mais, ele mudou. Você lembra que o valor de mínimo e máximo ficavam aqui. Agora eles estão aqui, ó. O que isso quer dizer? Isso aqui é realmente interferência da minha força em Y, que eu coloquei ela. Porque senão ele estaria aqui no topo. Agora já o estresse, a gente já vê as tensões dela, a gente já vê que já mudou. Aqui a gente tem agora 42 megapascal. Agora eu devia ter diminuído o valor de força depois, né? Diminuído o valor de pressão primeiro e depois inserido a força, para a gente ver tanto de interferência que essa força fez. Mas a gente ainda pode ver que tem ainda, que ela está bem no meio da área que é onde a gente aplicou a força. Se eu colocar aqui, ó, para vocês verem, ó, é próximo da onde a gente aplicou a força. Ó. A linha da força está aqui. Vamos selecionar ela para a gente poder ver lá. Aqui, o estresse, tá? Não, mentira. Ó, eu menti. Travadinha de leves. Não tá. Não, mentira, tá? Tá não. Tá não, tá não, tá não, tá não. Tá no meio aqui, ó. De qualquer forma, provavelmente isso aqui tá no meio deve ser porque a força não tá interferindo tanto nessa onde a gente tá tendo esse acúmulo de pressão, mas sim a pressão mesmo que a gente colocou atuando na roda. Então, bom, temos isso. E qual que é a outra coisa que a gente pode fazer então para fazer mais uma simulação para a gente fechar essa videoaula e ter uma ideia diferente de aplicação?
Em vez de a gente fazer tudo que a gente já fez, a gente vai fazer diferente. A gente pode usar o centro, se vocês devem lembrar dessa definição, acredito que eu esteja não esteja falando da abobrinha, mas de qualquer forma é uma forma de você fazer essas análises. O que eu quero fazer é como se fosse aquele centro instantâneo nulo de velocidade de rotação, centro instantâneo nulo de rotação, que a gente usa em dinâmica. Eu quero aplicar, dessa vez, a fixação ao redor da roda e aplicar um torque ao centro da roda, para ser aquele efeito que quando você sai, tira o carro da inércia, que é quando você vai transmitir o torque do diferencial para o cubo da roda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui a fixação, que a gente já tinha, né? Então, primeiro, eu vou fixar esse suporte. Então, eu vou ter que selecionar as faces. Então, eu seleciono as faces e vou selecionar todas as áreas que eu acredito que tenha contato com o pneu e sejam fixas, né? No caso, a borracha, o pneu. Então, eu vou selecionar elas. Tome cuidado para que, tá vendo? Ó, pode ter áreas onde você seleciona que ainda não foram selecionadas. Tome cuidado como você fez esse desenho. Esse desenho aqui, como eu peguei ele pronto, eu não tenho muita noção das faces dele, como é que ele fez essa parte. Muita coisa foi estruturada pelo jeito que eu estou vendo aqui, e não revolucionada. Mas, tome cuidado com o que você pega. Mas, bom, apliquei essa geometria, falei que ele está ficcionado aqui, um pouquinho diferente do anterior, mas vai ser esse que eu quero, não sei porquê. E agora, eu vou selecionar o torque que eu quero que seja realizado. Então, eu vou inserir um momento nele. Ele vai me perguntar em quais faces. Aí eu vou selecionar as faces onde eu acredito que tenha contato com o eixo e que a gente vai transferir esse torque. Aqui eu acredito que não, acredito que só nessas etapas daqui. Vou aplicar e aqui eu vou aplicar um pouquinho de paciência com o ANSYS, é sempre bom. E aqui, agora, eu vou aplicar a magnitude. Eu vou colocar componentes, porque eu falei com vocês, eu prefiro trabalhar com eles. E aqui tem x, y, z. Ficou em dúvida qual componente que eu quero que você vai inserir? Coloque que ele vai gerar para você, que, ó, por exemplo, 100, ele vai gerar para você o sentido que você está inserindo. No meu caso, eu sabia que era em x, que ele pega normal do meu, ele pede a componente normal ao meu momento. Mas se você está com dúvida, insira, que ele vai te mostrar um sinal de como ela, o sentido que ela está, se você também ficar com dúvida no sentido. Então tá aqui, eu vou colocar um de 100 newton vezes milímetro. Se eu pegar, opa, não está aqui, mas se eu pegar a calculadora para converter isso, vamos simular assim, depois eu converto e pego os valores. Eu podia ainda manter os valores que vocês podem ser uma das dúvidas, que vocês viram que eu tirei a pressão que estava sendo atuada pela câmara de ar no cubo da roda. Eu poderia estar inserindo essas pressões ainda? Poderia estar sem problema. A área ficcionada, você pode inserir pressão nelas. Qual é o problema disso? Se você ficcionou essa área ela não vai deformar, porque você falou para ela que ela é fixa, ela fica ali. Todo o resto do seu corpo, ele é móvel, ele é deformável. Aquela superfície que você ficcionou, ela não, ela é fixa ali. Então isso quer dizer que se você inserir pressão, você pode acabar não deformando, o que não é real, e você tendo um problema com toda como essa malha vai ser tratada. Porque que nem lá na primeira aula que a gente deu, a introdutória mesmo, você ele divide essa malha para tratar ela e saber a influência de um ponto, de um elemento a outro. Se você faz, mas é só a superfície, que eu estou falando que não deforma, e só a superfície deforma, você vai estar influenciando em todo o seu cálculo, porque um dos bloquinhos influencia nos outros. Então, é complicado se você inserir isso. Então, saiba que se você for inserir essa etapa, você vai ter que inserir de uma forma que você permita a deformação, ou assim como qualquer outra coisa que você for realizar. Tomar muito cuidado com essa fixação, porque fixar não é estar. Quando você coloca o fixar, um suporte fixado,
Você basicamente está falando para ele que essa superfície não se deforma. Então, você fixou a superfície. Então, você tem que falar o que você quer representar no seu modelo, no que você quer representar de movimento, de forças atuando. Se você falar uma coisa errada, você vai conseguir um resultado errado e ele não vai te mostrar esse erro. Mas, bom, chega de ladainha, vamos resolver. Eu não mostrei para vocês. Se vocês quiserem clicar nesse raio da parte de cima, vocês conseguem. Clicando aqui, vocês conseguem fazer ele simular no seu computador e fazer ele rodar em background para vocês não ter nenhum problema. Quando ele mostra uma telinha, você já deve, assim que vocês já criaram malha, se vocês estão nessa aula, vocês já viram, mas ele cria uma telinha onde que ele mostra os passos que ele está indo e tudo mais, tem como você rodar isso em background. Eu prefiro deixar ele rodando assim porque eu sei onde ele travei e consigo prever que as mensagens, que as mensagens de erro estão querendo me falar, além do que elas já estão escritas. Que nem eu falei para vocês, algumas vezes as mensagens de erro não são não são explicativas o suficiente para você saber exatamente o que você fez de errado. Então, o máximo de informação que eu consigo, eu gosto. Vamos lá então, dando uma pausa no vídeo para vocês não ficarem perdidos vendo simplesmente uma barra carregar e até agora mesmo. Voltando para aula, para terminar a aula de hoje, o que a gente conseguiu? Eu aumentei um pouquinho os valores de momento ali, de torque que estava aplicando no centro, para ver se eu conseguia chegar a valores mais significativos e não consegui muito não. Então provavelmente é porque a geometria favorece muito para isso e também os valores que eu estou pondo estão sendo pequenos. Mas vamos lá. Para um momento que eu pus de 10 mil newton vezes milímetro, eu consegui um estresse, uma tensão de 0,14242 megapascal. De deformação, eu já consegui, na deformação total, uma deformação de nem 1 milímetro, irrisória. Se vocês quiserem ver a animação dessa deformação, vamos dar um playzinho aqui para a gente dar uma olhadinha. Já dá para saber que ela vai dar uma torcida aqui, ó. Que ela vai fazer esse movimento e vai torcer. Mas só para vocês verem. Legal? Agora, o que vocês podem estar vendo de dúvida beleza, Matheus, estou conseguindo resultados, entendi isso tudo, tal, muito legal. Mas como que eu vou saber se minha peça vai quebrar ou não? O AutoCAD é ótimo. O ANSYS vai mostrar essa peça quebrando? Não. Como é que você sabe que essa peça passou ou não passou? Usando a análise que você aprendeu lá de ciências materiais, que você aprendeu nos materiais. Qual é a tensão máxima que esse equipamento participa somente que ele está somente na fase plástica? Que ele não vai para a fase elástica. Quais que são, quais que são os valores internos desse material que ele aguenta de tensão e aí de esforços de flexão e toda a parte mecânica dele? É essa parada que vai te falar o tanto que sim, o tanto que não. Por que então eu passei para deformações, Matheus? Porque para alguns projetos é interessante você ver deformação. Vou dar um exemplo. Para o projeto que eu falei do que pode ser usado para segurar, fixar uma estrutura em balanço. Você não pode ter deformações muito altas. Sua peça pode deformar muito. Nunca você fala que ela nunca vai cair, que o ciclo de vida dela é muito grande, mas que ela deforma muito, ninguém vai se sentir confortável para estar subindo em cima da plataforma. Andar em cima de uma plataforma que se desloca demais com qualquer peso, com qualquer coisa, dá uma sensação horrorosa para quem está em cima e não é aconselhável em meios de segurança. Então você tem que olhar essas deformações. Funcionamento de alguns equipamentos, se você tiver grandes deformações, ele pode encontrar outra peça adjacente ou qualquer limitação mecânica que vai acabar causando um travamento e ali sim vai ocorrer um rompimento. Então, isso você saber qual ferramenta de análise você vai usar aqui, vai também da sua capacidade como engenheiro de avaliar a situação que você está tendo. Por causa do cubo da roda, a gente está chegando, essa análise aqui é interessante, que a gente já viu uns momentos que a gente está colocando e não está chegando em valores receptivos de próximos de limite de escoamento, por exemplo, de um ácido estrutural de pelo menos uns 160 megapascal. Eu já não encontrei isso. Então, quer dizer que a gente pode aplicar muito mais torque nesse centro. E isso é legal.
Assim como se a gente descobrisse que algum dos pontos, passando para figura geométrica, se algum desses pontos aqui em específico tivesse, se esses pontos em específico aqui, tivesse tendo um acúmulo de tensão, tivesse aparecendo tensões aqui, às vezes era melhor alterar a geometria, criar um ângulo ali para aliviar tensões, colocar chanfros, colocar perfis, no caso de estruturas igual perfil em W. Era bom eu colocar mais uma nervura nesse meu perfil para eu aumentar os valores diminuir minhas deformações, diminuindo os valores de tensão, eu conseguindo essa melhor análise. Então, a ferramenta é essa. Vocês têm que aprender a selecionar o melhor caso para vocês. No caso do projeto de vocês, vocês vão impor as melhores situações. Vocês vão criar vamos dizer, vocês podem criar uma problemáticazinha para se situar melhor sobre o que sua peça vai estar fazendo. Mas é isso. Mais para frente eu vou conseguir passar para vocês um projeto. Assim que a gente trabalhar mais um pouquinho dessas soluções e dessas aplicações de carga, a ideia é que eu passe para vocês um projeto em específico onde a gente vai fazer coisas específicas. O que eu mais quero fazer, o que é o próximo que eu estou colocando na lista para a gente trabalhar, é eu vou provavelmente fazer uma bala de uma arma e fazer ele em movimento para tentar atravessar uma placa de titânio para a gente avaliar se tá legal ou se não tá, como é que essa placa reage, já que o titânio é conhecido como um dos materiais mais resistentes a esforços mecânicos. Certo? Por hoje é só. Espero o feedback de vocês, espero o projeto de vocês. De tarefinha, vou pedir para que vocês tirem um print screen de uma tela similar a essa, mas claro, de um melhor foco dos esforços que vocês estão colocando, das coisas que vocês estão colocando. E na próxima aula a gente vai fazer algumas coisas mais legais e vamos chegando cada vez mais perto de criar os projetos mais legais ainda. Tá certo? Então, tchau, tchau.